vou te mostrar por que esse estilo consegue te libertar da busca pelo consumo e como adotar o estilo rústico dentro da sua casa ou apartamento de uma forma fácil e barata, caso você goste dessa proposta. Como ele surgiu? Primeiro, é importante que você entenda como esse estilo surgiu e por que ele surgiu, assim tudo fará mais sentido. O estilo rústico tem suas raízes na arquitetura e design tradicionais de áreas rurais e campestres. Ele surgiu como uma resposta à industrialização e à crescente urbanização, especialmente no final do século XIX e início do século XX. O século XIX testemunhou a rápida industrialização e urbanização, com muitas pessoas deixando as áreas rurais para trabalhar nas fábricas das cidades. Esse êxodo rural resultou em uma desconexão percebida com a natureza e o desejo de preservar elementos tradicionais e autênticos. Dessa forma, houve um desejo crescente de se reconectar com a natureza e a valorização da simplicidade da vida rural, em contraste com os excessos e a artificialidade das áreas urbanas. No século XIX, começaram a ser desenvolvidas outros materiais como ferro, aço e vidro. Porém, quem buscava a reconexão com o passado manteve os materiais usados anteriormente, com madeira, pedra e cerâmica, até mesmo como uma forma de protesto para se reconectar com o passado. O estilo rústico rejeita ornamentos excessivos e detalhes elaborados, preferindo uma abordagem mais simples e prática. Isso reflete a ideia de que a beleza pode ser encontrada na funcionalidade e na autenticidade dos materiais. Além disso, ele incorpora elementos da arquitetura rural tradicional, onde a funcionalidade e o uso de materiais locais eram essenciais. Casas de campo, chalés e fazendas muitas vezes apresentavam características que foram posteriormente adotadas no design e arquitetura rústica. Quais são as características do estilo rústico? Materiais naturais. O estilo rústico destaca materiais naturais como madeira, pedra, ferro forjado e cerâmica. A ideia é trazer elementos da natureza para o interior da casa. Cores e tons. A paleta de cores rústicas inclui tons terrosos como marrom, bege, verde musgo e tons neutros. Essas cores refletem a natureza e proporcionam sensações de calor e aconchego. Móveis de madeira maciça. Móveis de madeira desgastada, com aparência envelhecida e acabamento rústico são características marcantes. Mesas de jantar robustas, cadeiras e aparadores de madeira maciça são escolhas comuns. Detalhes arquitetônicos. Elementos arquitetônicos rústicos, como as vigas expostas, pilares de pedra e tetos abobadados, contribuem para a autenticidade do estilo. Tecidos simples e naturais. Opte por tecidos naturais como linho, algodão e lã. Estampas xadrez listradas e florais suaves podem ser incorporados em almofadas, cortinas e tapetes. Objetos artesanais e vintage. Inclua objetos artesanais, cerâmicas feitas à mão e peças vintage na decoração. Esses elementos adicionam personalidade e contam histórias. Iluminação aconchegante. Use luminárias com design rústico, como lustres de ferro, luminárias de vime ou abajures com bases de madeira. A luz suave e amarelada contribui para uma atmosfera acolhedora. Decoração de paredes. Paredes de pedra, painéis de madeira rústica ou até mesmo o uso de painel de parede que imita texturas naturais são escolhas comuns. Quadros ou prateleiras com objetos de decoração vintage complementam o visual. Como aplicar o estilo rústico na sua casa? Escolha de materiais. Priorize materiais naturais e envelhecidos. Opte por móveis de madeira maciça. Escolha pedras naturais para revestimento, sempre que possível. Paredes com madeira, piso de madeira, forro de madeira são muito bem-vindos também, como se fosse uma casa de campo antiga. Mas você não precisa mudar toda a sua casa para ter o estilo rústico integrado. Somente se apropriando das características gerais e mantendo a simplicidade da decoração e dos móveis e as tonalidades adequadas para o estilo já será o suficiente. Sempre evite porcelanatos e revestimentos de parede brilhantes. Lembre das casas de campo de antigamente. Esses materiais nem existiam naquela época. Então opte por tons neutros de piso, em acabamento acetinado ou natural. Cores da paleta rústica. Selecione uma paleta de cores que inclua tons terrosos e neutros. Pintar paredes em tons como marrom, bege, verde suave cria a base ideal, mas as paredes também podem permanecer em uma tonalidade neutra, inserindo a paleta de cor rústica em decorações e móveis. Móveis e decoração. Adquira móveis que tenham um aspecto desgastado ou envelhecido. Combine peças antigas com itens modernos e sem ornamentos para equilibrar o visual. Evite qualquer coisa com muito brilho. Opte sempre por texturas mais naturais, aquelas que você encontra na natureza. Plantas são muito bem-vindas para compor decorações rústicas, mas não exagere. Nesse estilo não existe exagero em nada, apenas praticidade.
Detalhes arquitetônicos. Se possível, destaque elementos arquitetônicos existentes, como vigas de madeira ou paredes de tijolos, e incorpore elementos que simulem essas características. Tecidos e estampas. Escolha tecidos naturais para cortinas, almofadas e tapetes. Estampas simples, como xadrez e listras, podem adicionar um toque acolhedor. Iluminação personalizada. Invista em luminárias que tenham design rústico, evite luzes muito brilhantes e opte por iluminação suave para criar uma atmosfera relaxante, sempre optando por lâmpadas em temperatura de 3000 K. Velas dentro de lamparinas e com design antigo são ótimas para a decoração da sua casa e podem ficar penduradas em paredes ou em cima de balcões. Toques pessoais. Adicione elementos artesanais, objetos vintage ou lembranças pessoais à decoração para criar um espaço único e acolhedor. Dentro desse estilo de decoração, você pode criar artes no estilo faça você mesmo e reaproveitamento de materiais, mas sempre pensando na estética rústica, então sempre opte por trabalhos manuais em madeira e sementes naturais. A decoração sempre será pontual, mas não terão muitos ornamentos, muitas prateleiras, muita iluminação, por exemplo. Você deve adaptar para o estilo estar dentro das suas necessidades, mas não exagere com o que for desnecessário. Lembrando sempre que o estilo rústico valoriza a simplicidade e a conexão com a natureza. Então, ao decorar, busque criar um ambiente que transmita essa sensação de conforto e autenticidade. E como adotar o estilo rústico gastando pouco? Use móveis de segunda mão. Você pode explorar lojas de segunda mão, brechós e mercado de trocas em busca de móveis antigos ou vintage. Móveis de madeira desgastada ou com visual envelhecido se encaixam bem no estilo rústico. Você pode reaproveitar móveis antigos e dar um novo visual a eles, pintando com cores que se encaixam na sua decoração, mas tente manter um aspecto um pouco mais desgastado. Você conseguirá isso pintando e depois lixando o móvel para criar desgastes que pareçam naturais. Faça você mesmo. Muitos elementos rústicos podem ser criados com projetos fáceis. Tente fazer prateleiras de madeira, cabeceiras ou mesas de centro. Pintar móveis existentes com técnicas de pátina ou desgaste também pode proporcionar um visual rústico. Pallets de madeira. Pallets de madeira são versáteis e econômicos. Eles podem ser transformados em mesas de café, estantes ou até mesmo uma base para uma cama. Lixe e pinte conforme necessário para alcançar o visual desejado. Materiais naturais. Use materiais naturais sempre que possível. Opte por cortinas de linho, tapetes de fibra natural, almofadas de algodão cru e tecidos naturais. Esses materiais adicionam textura e autenticidade ao espaço. Mantenha o foco na qualidade e na simplicidade do campo. Madeira aparente. Destaque a madeira em sua forma natural. Se tiver piso de madeira, considere restaurá-lo ou deixá-lo sem verniz brilhante. Painéis de madeira nas paredes ou teto também são opções viáveis, se for uma boa opção para você. Se for possível para você encontrar, opte por decorações como bancos, bancadas e demais elementos com troncos rústicos de madeira. Você pode usar pranchas de madeira para criar mesas de jantar, mesas de centro ou bancadas de trabalho e bancada de banheiro. Procure por móveis feitos à mão, sem muitos ornamentos, quanto mais artesanal e simples, melhor. Objetos vintage e artesanais. Adicione detalhes rústicos através de móveis vintage, artesanais ou artigos feitos à mão. Isso pode incluir cestas de vime, potes de cerâmica artesanal, velas com aspecto envelhecido. Cores neutras e terrosas. Opte por uma paleta de cores neutras e terrosa. Tons como marrom, bege, verde musgo e azul desbotado são excelentes escolhas para criar uma atmosfera rústica. Paredes de aparência desgastada. Se possível, adote uma abordagem que te faça você mesmo para criar uma parede desgastada. Isso pode envolver técnicas de pintura, como a técnica da esponja ou uso de papel de parede rústico. Decoração com plantas. Adicione plantas para trazer a natureza para dentro da sua casa sem gastar muito. Vasos de barro ou cestas de vime são escolhas ideais para incluir as plantas. Além de decorar, as plantas contribuem para um ambiente mais fresco. Você pode criar hortas suspensas em varandas ou próximas a janelas. Também pode pendurar vasos em cordas, como sisal, ou cantinhos estratégicos para criar uma composição diferente, trazer mais conforto ao ambiente. Iluminação aconchegante. Escolha luminárias que emitam uma luz suave e acolhedora. Lustres de ferro forjado, luminárias de vime ou abajures em tons de tecido podem se encaixar bem no estilo rústico. Como criar um estilo rústico mais atualizado? Talvez você tenha amado o estilo rústico, mas ele não está 100% dentro das suas expectativas e necessidades. Por mais que, quanto mais características do estilo rústico, mais fiel será a personalidade de sua casa, você pode sim integrar o estilo rústico com outros estilos ou deixar ele mais atualizado, e eu vou te mostrar como.
Cores atuais. Mantenha uma paleta de cores neutras e terrosa, mas considere adicionar tons mais modernos, como cinza suave, verde azulado ou até mesmo toques de preto. Isso pode dar um toque contemporâneo sem perder a essência rústica. Mistura de materiais. Introduza materiais modernos como metal e vidro para criar contrastes com a madeira rústica. Por exemplo, uma mesa de centro de madeira rústica com pernas de metal ou uma estante de madeira com prateleiras de vidro. Mobiliário de design moderno. Inclua peças de mobiliário de design moderno para criar um equilíbrio entre o rústico e o contemporâneo. Um sofá ou cadeiras modernas podem ser destacados em um ambiente rústico. Tecidos atuais. Opte por tecidos mais modernos para estofados, cortinas e almofadas. Padrões geométricos, tecidos texturizados e cores mais vibrantes podem trazer uma sensação de atualidade. Arte contemporânea. Adicione obras de arte contemporânea às paredes para criar um contraste visual. Pinturas, fotografias ou esculturas modernas podem ser destacadas contra o pano de fundo rústico. Iluminação. Escolha luminárias mais modernas e minimalistas. Lustres geométricos, pendentes de design atual, luminárias de piso modernas podem atualizar instantaneamente o espaço. Tecnologia integrada. Integre tecnologia de forma discreta, esconda fios, use sistemas de som moderno, escolha móveis que permitam a integração de dispositivos eletrônicos sem comprometer a estética rústica. Toques industriais. Adicione elementos industriais para um visual mais contemporâneo. Estantes de ferro, luminárias industriais e detalhes metálicos podem equilibrar o estilo rústico com uma sensação mais moderna. Paisagismo urbano. Se você tiver um espaço exterior, crie um ambiente de paisagismo mais contemporâneo. Jardins verticais, jardim de inverno, vasos de plantas modernos e móveis de exterior com design atual podem fazer a diferença. Linhas limpas. Evite a sobrecarga de decorações e mantenha linhas limpas. Móveis simples e sem muito ornamentos ajudam a manter uma estética moderna. Lembre que o segredo está na harmonia entre elementos rústicos e modernos. Experimente diferentes combinações até encontrar o que mais se alinha com o seu gosto pessoal e o estilo que você deseja no seu espaço. Ao misturar e combinar essas sugestões, você pode transformar a sua casa em um refúgio rústico sem comprometer o seu orçamento. O charme do estilo rústico reside na simplicidade e na autenticidade, então permita que a sua criatividade guie o seu processo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre estilos, teremos muito o que conversar por aqui. Espero que esse vídeo tenha te inspirado e que você tenha gostado de aprender mais sobre esse estilo. Comente se você ficou com alguma dúvida e compartilhe com quem também pode gostar dessas dicas. Muito obrigada por estar aqui comigo, beijos e até o próximo vídeo!